Mas eu também separei algumas frases, assim, eu anotei. Vamos começar por isso. Eu vou começar por isso. Já tá gravando aí? Já tá tudo rodando? Legal. Vou pegar aqui. Separei algumas frases. Tem ordem. Nos bilhetinhos. E aí, você quer ler? Você que sabe. Acho que vale a pena. Isso aqui é fragmentos do discurso amoroso, né, do Barthes, né, que ele está tirando do Werther, né, do Goethe. Por mágoa ou por felicidade sinto vontade de me abismar. Esse é o puro Werther, né, puro romântico, né, Totalmente. o suicida, né. Isso tem a ver com a linguagem suicida da própria Clarice. Clarice abismou-se no abismo, que é você ter uma linguagem disruptiva a tal modo de perder a compreensão do que você está querendo dizer. E aí você então acaba se contando através dessas fraturas da linguagem, né? Onde a linguagem se perde é onde ela melhor se encontra, onde ela melhor se traduz, né? Então, para os românticos, como Werther, o ato de morte, de morrer, né, de matar-se, né, é o que traduz a subjetividade dele, a vida dele, né? É o maior ato de provar o meu amor, né? A perda do meu amor, e etc. Né? Então é uma fratura também, é uma ruptura. Está sozinha ali. Você e ele. Câmera, ação. Não retires de mim a tua mão. Eu me prometo que talvez até o fim deste relato impossível, talvez eu entenda. Talvez, pelo caminho do inferno, eu chegue a encontrar o que nós precisamos. Eu não sou um especialista na Clarice, né? Muito pelo contrário, eu li muito pouco a Clarice, li transversalmente os romances. Mas esse foi um romance fundamental na trajetória dela, porque foi a primeira vez que ela escreveu em primeira pessoa. Foi a primeira vez que ela colocou um eu, né? Mas é um eu que não é romântico. Não é um eu que está buscando romantizar a sua queda. É um eu buscando cair mais fundo. E nessa queda, tudo pode acontecer, ela arrasta tudo. Ela arrasta a sintaxe, linguagem da própria literatura. Então é como se essa queda, essa ruptura da escrita fosse um decreto do fim da própria literatura, do fim da ideia de um romance, da forma de um romance. O cinema também, infelizmente, sofre essa pressão balizada, por um lado, pelo mercado e, pelo outro lado, pela academia. Então, todos nós, de estudantes a realizadores, estamos balizados por essas duas estruturas arcaicas, que demoram a se mover. Isso faz de toda e qualquer tentativa de desvio desse modelo único uma profanação, uma perversão, um assassinato completo das leis pré-estabelecidas como aceitas, né? Então, essa mínima disposição que a gente criou hoje aqui, você vê que não implica em nenhuma dificuldade em compreender o que será dito por nós aqui. Mas ela implica numa coisa que é fundamental e que tanto a academia quanto o mercado não oferecem, que é o tempo.
Minha motivação no cinema é a passagem de um estado a outro. A cada instante, preparar o espectador como um pintor que escolhe e mistura suas cores, como um músico ou um pajé que seleciona e reúne suas folhas para depois extrair delas um conjunto de sensações. Só passamos de um estado a outro se este conjunto de sensações existir. Só ultrapassamos a mera construção técnica de um filme se formos capazes de gerar um sonho com tamanha força de contaminar o escuro do cinema como uma peste. É necessário criar um estado de vivência, de transformação, de imaginação. Câmera, baixa. Ação. Vou pegar mais uma frase aqui. Você me fez pensar nela. Eu acho que vale a pena. Vou ver se é essa aqui. Essa aqui. Isso. O tempo é largo, o tempo é grande, o tempo é generoso, o tempo é farto, é sempre abundante em suas entregas. Amaina nossas aflições, dilui a tensão dos preocupados, suspende a dor dos torturados, traz luz aos que vivem nas trevas. Você percebe a métrica? Você vê que o escritor constrói primeiro 1, 2, 3, 4. Ele constrói 4 frases, 4 sentenças curtas, que a gente poderia traduzir para o cinema como 4 planos curtos. Então, são 4 tempos. Tem que ser lido assim. E depois desses 4 tempos curtos, o escritor abre uma frase longa que precede uma reflexão. Então, ele fala: o tempo é largo, o tempo é grande, o tempo é generoso, o tempo é farto. Parou. Agora ele vai abrir um tempo largo, que é sempre abundante em suas entregas. Então, ó, o tempo é largo, o tempo é grande, o tempo é generoso, o tempo é farto, é sempre abundante em suas entregas. Você seguindo esse pensamento, você dialogando com ele, você incorporando ele, você vai chegar à conclusão do que vem depois dos 2 pontos. Então, o tempo lhe será dado. O tempo vai lhe oferendar, vai te oferecer, se você soube lidar com ele, até esses 2 pontos, ele vai te dar: amaina suas aflições, dilui a tensão dos preocupados, suspende a dor aos torturados, traz luz aos que vivem nas trevas. Entende? Tudo é métrica. Você pode ler isso aqui, se você ler numa métrica só, você não vai entender, e não entendendo você não vai receber. O quê? As ofertas do tempo. O que o tempo está te oferecendo. Entendeu? Tudo no cinema e tudo na natureza
para muito além do cinema, para muito além de qualquer arte. Arquitetura, cinema, pintura, é devoto da métrica. Tudo é devoto da métrica. E a questão, então, que se coloca é que métrica é. Porque para cada autor, para cada tema, para cada momento do dia, para cada sentimento, há uma métrica diferente. Por isso é fundamental que o intérprete seja preparado na sua métrica, que ele entenda como é que ele respira, que ele aprenda a respirar, que ele aprenda a marcar tempos enquanto fala, enquanto sente, que ele aprenda qual é o timbre dele, que ele aprenda a mudar de timbre, a mudar o ponto onde ele respira, se é no diafragma, se é no céu da boca, se é na testa, aonde está a respiração, em cada momento desse, para que ele produza, em cada momento diferente desse, do estado do personagem, da métrica do texto, para que ele produza uma modulação. Porque ritmo não é aceleração. Ritmo é a alternância entre o lento e o rápido. A alternância é que é o ritmo. Uma coisa só rápida o tempo inteiro pode ser absolutamente entediante, né? E uma coisa lenta o tempo inteiro, mas com uma métrica bem colocada, ele vai te dar uma sensação de fluidez, de ritmo. Amo profundamente meus atores. Como não amar estes que habitam o sonho? Como não admirar estes selvagens que vão das lágrimas a um sorriso num átimo? Os grandes selvagens me ensinaram tantas coisas, sobretudo sobre seu ofício, mas sem uma linha de teoria ou de moral. O sentimento sempre tinha e vinha na frente de tudo. Devo muito a cada um dos meus atores, seu mundo à flor da pele, aqueles que, apesar de tudo, necessitam seguir entre a loucura santa e o ridículo. A vida é mesmo uma ópera, já dizia Machado de Assis. E aí eu queria saber disso, assim, se esse movimento teu também, ainda jovem, lendo, né, a biblioteca do teu pai, conhecendo a terra, olhando para a terra, tendo esse envolvimento com o chão, né? Qual a importância disso para você no seu processo, né, de você criar esta vivência em quem está com você? Todo e qualquer objeto que entra na frente de uma lente, ele precisa revelar a sua perspectiva no tempo. A perspectiva no tempo não é outra coisa senão a ancestralidade. Por exemplo, essa parede é de madeira, né? Quando eu olho para essa madeira, eu não estou vendo só essa madeira. Há uma perspectiva nessa madeira. Essa madeira já foi uma árvore. Essa árvore já balançou ao vento, já recebeu passarinhos que já cantaram, já recebeu a água da chuva, a temperatura do sol. Então, quando eu olho essa superfície, eu procuro sentir se ela está me contando a perspectiva dela, a história dela. Se ela não me conta, se aquilo é uma fórmica imitando uma madeira, ela não me interessa. A não ser que
eu esteja tratando de um tema que seja o invólucro, o fake, a mentira, a máscara, né? Mas se eu estou metendo a mão fundo no real, na vida, nos sentidos da vida, na existência, eu preciso encontrar a perspectiva em tudo. Então essa perspectiva vai desde um objeto que um diretor de arte, que um cenógrafo me traz e me apresenta. Se eu aprovo aquele objeto para entrar na frente da lente, eu vou perguntar para ela se ela está vendo a perspectiva dele. Você está vendo a perspectiva dele? Da onde vem essa caixa? Você sente a mão da pessoa que fez a caixa? Sente a mão da mãe da pessoa cozinhando a comida para ela comer, para ela ter forças de ir para essa fábrica fazer essa caixa, cortar essa madeira? Tudo isso está atrás de todas as coisas, como a história da sua mãe, a história do seu pai, dos teus avós, estão atrás de você, né? Essa perspectiva está atrás das palavras. Quando eu falo mesa, eu preciso que o intérprete entenda o que significa a mesa para uma determinada relação de um intérprete com o outro, que estão sentados à mesa. Eles estão apoiados sobre uma madeira. Quantos anos tem essa madeira? Quantos anos, quantas décadas esta árvore viveu, nasceu, cresceu, viveu, ficou madura, antes de que uma pessoa cortasse essa árvore para que ela virasse uma mesa? Que sofrimento teve essa árvore? Em que momento ela foi cortada? Os intérpretes, todos têm que ter perspectiva. Eles não estão só no presente, no aqui e agora. É por isso que o processo de preparação dos intérpretes, eles têm que ter a coragem de se destituir dessas máscaras do aqui e agora. E nessa linha do tempo, você está sendo registrada. Nessa linha do tempo. Mas ao mesmo tempo você não está sendo selada ali. Porque senão você faria um trabalho chapado. Você tem que estar em movimento. Você está passando por ali. Então no momento em que eu estou filmando uma cena, aquela atriz ela está passando por ali com aquele personagem. De mãos dadas com aquele personagem. Está passando, ela não está ficando ali. Se ela ficar ali, ela está fazendo um trabalho monolítico, chapado, pesado. É como a luz. Qual é a coisa mais importante no cinema? É a luz, né? Não? É a distância. Ah, interessante. A distância da câmera ou... Distância de tudo. Distância como instância. Ah, interessante. Se você pegar um refletor como esse, a metade da potência dele e colocar aqui, essa luz que não tem distância, ela vai estar aqui colada ao meu rosto, ela vai passar uma ideia de iluminação falsa muito maior do que você ter um refletor maior, como aquele ali, né? Numa distância de 1,5 metro da gente. Essa luz a 1,5 metro é uma luz que é mais interessante como caligrafia de luz, interessante no sentido de respeitar as nuances do teu rosto, os volumes, a tessitura da pele, a cor, as nuances de cor do teu olho, o glóbulo branco, etc., do que se essa luz estivesse aqui, onde todas essas nuances desapareceriam, né? Que é exatamente isso. Eu quero
eu quero 2,8 aqui, mas eu quero fazer esse 2,8 com um refletor de 10.000, colocado a 50 metros. Eu não quero um trezentinho aqui, eu quero um 10.000, porque todos esses prótons, elétrons, nêutrons, todo esse tempo, o próprio tempo da ideia do que a luz está vindo em ondas, atravessando, tudo isso é registrável, entende? Tudo isso é lido, tudo isso é lido. Então, se você trabalhar com a ideia do tempo, da ancestralidade, você começa a sair de um realismo, de uma ideia de realismo, e ir para uma ideia de imaginação, de holografia mesmo, de visão. Porque essa que é a função do cinema. A função do cinema é você entrar por essa porta, sair do mundo real lá fora, entrar aqui, para quê? Para reencontrar a realidade. Você entra no cinema para reencontrar a realidade. A luz do cinema vai apagar, uma realidade luminosa vai ser projetada na sala e o teu desejo é reencontrar a vida naquela luz ali, naquela luz que está sendo batida ali. Mas se ao mesmo tempo não houver uma mínima diferença entre aquela vida que está sendo projetada ali e a vida que estava lá do lado de fora, não faz o menor sentido você entrar numa sala de cinema. E a diferença entre essa vida e a vida lá de fora é exatamente a linguagem. Botar em movimento é um risco enorme. Mas é exatamente dentro desse risco que mora a criação. Agora, estar em movimento, movimento para onde? Não sei. Não sei. Não é O objetivo não é saber. O objetivo não é chegar. Não, o movimento não deve ser. Estar em movimento é estar endemoniado. Andar endemoniado, a raiz da palavra latina significa aquele que traz o movimento. Uma linguagem demoníaca é uma linguagem que traz o movimento. Para você ver como o movimento é uma coisa tida pelo status quo como algo que pertence ao diabólico, ao perigo, ao inferno, ao infernal. Por isso que é interessante a Clarice de trabalhar, porque ela diz, ela vai afirmar, o inferno é o meu máximo. Entende? Então o inferno, onde todos fogem, ela fala, é ali que está a coisa. Se estivermos programados para filmar na cozinha e uma luz inesperada surgir na sala e ela for boa e fizer sentido para o filme, eu não vou fingir que não a percebi. Meu esforço maior na condução da equipe é fazer com que também tenham a coragem de abandonar modelos impostos ao cinema pelo dinheiro que existe e deve ser cuidado. Mas pensar um filme não deve significar a mesma coisa que montar um plano de filmagem. É preciso deixar o mistério vivo, enquanto mistério, e não traduzir o mistério. Para terminar, a última frase. Vamos por qual? Vamos para uma da Agnès Varda. Felicidade é o que tive de almoço, melancia e presunto, a mistura do doce com o salgado, o misto de tristeza e alegria que estão sempre dentro de nós, todos os opostos coincidindo o tempo todo. É isso, a alteridade, você fazer com que
presunto seja mais presunto, que a melancia seja mais melancia, e depois você produza um acontecimento e uma digestão ou não, ou um vômito, seja lá o que, do encontro desse doce com esse salgado. Eu gosto muito desses opostos coincidindo. Porque o oposto é o que revela o outro. Você está diante de alguém idêntico a você, como se fosse um gêmeo univitelino, ele não te devolveria o seu retrato, né? Quem você é, as suas coordenadas, a sua espiritualidade, o seu temperamento, os seus sentidos, tão fortemente e com tanta clareza quanto uma pessoa radicalmente diferente de você, que você coloca aqui. Essa pessoa vai te mostrar quais são os seus limites, as suas dificuldades, a sua coragem, né? E é isso que acontece, por exemplo, entre GH e Janair. É esse encontro com a alteridade radical e como se aproximar dessa alteridade radical. Porque é fundamental para que a gente se conheça, que a gente se aproxime da alteridade, que aprenda a se aproximar da alteridade. Quanto mais nos tempos de hoje, onde o que é investido em nós é que a gente negue a alteridade, que a gente brutalize a alteridade, que a gente condene a alteridade, sacrifique, agrida a alteridade, né? E o que GH faz é o caminho inverso, é a aproximação dura, difícil, árdua, lenta, passo a passo dessa alteridade, do outro, do radical oposto a si. Aí sim, você sai de uma zona de conforto e você realmente toca a vida. Fora disso, só gelatina. Tá bom, né, Pedro? Tá bom, tá ótimo, né? Vão ser em quantos capítulos isso? Vocês estão com a claquete aí? Seria legal bater a claquete agora no final. Vi que meu irmão cobriu o rosto com as mãos. Estava claro que ele tateava à procura de um bordão. Buscava com certeza a terra sólida e dura. Eu podia até escutar seus gemidos gritando por socorro. Mas vendo-lhe a postura profundamente súbita e quieta, era meu pai. Me ocorreu também que era talvez num exercício de paciência que ele se recolhia, consultando no escuro o texto dos mais velhos, a página nobre e ancestral. Mas na corrente do meu transe já não contava sua dor misturada ao respeito pela letra dos antigos. Eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família, que os meus remédios não foram jamais inscritos nos compêndios, mas que existia uma outra medicina, a minha,